Durante 50 anos, eu e Henrique Almeida nunca tivemos um casamento de verdade. No começo, ele dizia que não tínhamos dinheiro e que, enquanto estivéssemos juntos, não fazia diferença ter uma cerimônia. Depois, com o passar dos anos, ele dizia que já estávamos casados há tanto tempo que não fazia sentido oficializar, mas, no nosso 50º aniversário de união, ele organizou um casamento grandioso, daqueles que todo o bairro de Copacabana commented. Não comigo, mas com a mulher que ele amou a vida inteira. De longe, vi meu marido, vestindo seu melhor terno, abraçando outra mulher com força. A multidão aplaudiu. Entre eles estava meu próprio filho, João, celebrando a união como se fosse o dia mais feliz da vida dele. Fiquei sozinha, paralisada, pensando no nosso casamento. 50 anos. Tudo o que suportei, desde os dias apertados num apartamento alugado de 30 metros quadrados na Lapa até a casa ampla com jardim que construímos juntos em Niterói. Desde criar João com uma dedicação incansável até agora cuidar do meu neto. Como fiz com meu filho. 70 anos, 50 deles exaustivos. Eu já tinha aguentado o suficiente. Henrique chegou em casa ainda com o mesmo terno, mas agora com uma leve mancha de batom no colarinho. Nosso filho João e a família dele vieram logo atrás. Sentei no sofá, como uma estranha na minha própria casa. Não havia luzes acesas, nem jantar pronto. Quando João acendeu a luz, a claridade revelou minha figura silenciosa. A voz dele subiu, surpresa. Mãe, o que você está fazendo aqui? Soltei uma risada fria. A pergunta era ridícula. Eu morava naquela casa há mais de 40 anos, e agora meu filho se perguntava por que eu estava ali. Como não respondi, o tom de João suavizou, com uma preocupação fingida. Por que você não está na cama? Ficar sentada aqui no escuro é meio assustador. Virei para encará-los com a voz firme, fria como gelo. Onde vocês estavam hoje? Henrique, que tinha acabado de trocar os sapatos, entrou na sala, fingindo não saber de nada. A voz dele soou despreocupada. Que foi? Tá agindo estranho hoje, insisti. Quero saber onde vocês estavam. O que fizeram? Não consegui mais segurar a raiva que borbulhava dentro de mim. Pela primeira vez, levantei a voz, aguda e exigente. Me contem. Todos me olharam como se não acreditassem. João retrucou. Mãe, qual é o seu problema? Por que tá tão dramática? Não fomos a lugar especial nenhum. Só tínhamos uns recados para fazer. Ele mentiu com facilidade. Desviei o olhar dele e encarei Henrique. Ele nem se deu ao trabalho de falar, apenas concordou com a mentira em silêncio. Que patético! Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, até quando eles planejavam manter essa farsa? Peguei meu celular e mostrei o vídeo. Na tela, Henrique estava diante de todo o bairro, de terno, beijando outra mulher no altar, enquanto a multidão vibrava. Rebeca, você estava me espionando? Essa foi a primeira reação dele. Não culpa nem arrependimento, só raiva por ter sido pego. O rosto dele se contorceu de fúria enquanto avançava, arrancando o celular da minha mão e apagando o vídeo. Não acredito que você me seguiu, Rebeca. Nunca pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Somos velhos. Por que está agindo como criança? Se escondendo e fazendo acusações sem sentido? Ele continuou. Paula tem câncer de mama, não tem muito tempo de vida. O último desejo dela foi se casar comigo. Como eu poderia negar um pedido tão simples a uma amiga morrendo? Não te contamos porque não queríamos que você ficasse pensando demais, que se chateasse por algo tão insignificante. Mas olha só, tá aqui armando um escândalo. Encarei ele, e tudo aquilo me pareceu absolutamente ridículo. Ele falava como se organizar um casamento enorme com outra mulher, algo que nunca me deu em 50 anos, fosse tão trivial quanto passear com o cachorro do vizinho. Mesmo pego no flagra, ele nem tentou se explicar. Jogou toda a culpa em mim. Uma exaustão profunda se instalou nos meus ossos. João interveio com a voz cheia de impaciência. Para com isso, mãe. Na sua idade, você deveria estar acima disso. Por que está sendo tão mesquinha? Paula está morrendo e você está com ciúmes de uma mulher moribunda? Isso é patético. Eu ainda não tinha dito nada, mas João já tinha escolhido o lado dele. A esposa dele, Sofia, puxou o braço dele, visivelmente desconfortável com as palavras. João, já chega. Enquanto isso, meu neto de 1 ano, Lucas, começou a gritar de medo, assustado pela tensão no ar.
João, que teve o filho já mais velho e o mima sem parar, finalmente se calou. Mas antes de sair furioso com a família, me lançou um olhar de raiva, como se eu fosse a responsável por tudo. Fiquei sozinha com Henrique. Ele suspirou, ajeitando as mangas antes de se afundar no sofá. Olha o que você fez. Tinha que trazer isso à tona na frente de todos? Agora a casa inteira tá chateada. Cansei de jogar o jogo dele. Com calma, peguei na bolsa os papéis de divórcio que já tinha preparado e coloquei na mesinha de centro. Henrique, vamos nos divorciar. A expressão no rosto dele era quase cômica, de tão chocada, como se ele realmente acreditasse que eu engoliria as desculpas e perdoaria o homem que subiu ao altar com outra mulher. Rebeca, para com essas birras, ele retrucou. Temos mais de 70 anos, não somos mais jovens. Você não pode simplesmente deixar isso para lá? Ele tinha razão numa coisa, não éramos mais jovens. Nunca imaginei que nessa fase da vida enfrentaria a realidade brutal de que o homem com quem passei meio século não passava de um mentiroso covarde. Mas, justamente por causa da idade, eu não podia me dar ao luxo de perder mais um segundo com ele. Exatamente, respondi com a voz firme. Não somos mais jovens. Por isso, preciso ir embora. Me recuso a passar o resto da minha vida me sentindo abandonada, não amada, não desejada. Não vou deixar meus últimos anos serem cheios de arrependimento. Então, acabou. Já fiz as malas. O que sobrar pode ficar. Vou embora amanhã. Henrique me encarou, com uma mistura complicada de emoções nos olhos. Ele olhou para os papéis hesitando. É assim que vamos terminar isso? Não respondi. Apenas me virei para ir para o quarto de hóspedes. De repente, ele me chamou. Tá bom, eu assino. Admito, eu errei. Não deveria ter escondido. Se precisar de mim, ainda pode me contatar. Vamos nos separar em bons termos, como amigos. Apenas sacudi a cabeça, sem olhar para trás. Não havia mais nada a dizer. Na manhã seguinte, arrastei minha mala até a porta. João já estava acordado. Ele me viu a mala, mas, em vez de oferecer ajuda à mãe de 70 anos, só se preocupou. Mãe, você está sendo ridícula. Você e o pai estão juntos desde sempre. Como pode se divorciar dele assim tão fácil? Quem vai cozinhar? Quem vai limpar? Quem cuidar de Lucas? Você está fazendo um escândalo por nada. O pai só estava fazendo algo bom por Paula. Não fizeram nada demais. Por que está sendo tão irracional? Enquanto ele continuava com suas acusações, finalmente vi quem ele era. Um homem ingrato e egoísta. Um filho que criei por mais de 30 anos. Só para perceber agora que passei minha vida criando um mal agradecido. Quase perdi a vida ao dar à luz ele. Uma embolia de líquido amniótico. Foi um milagre que nós dois saíssemos vivos. Quase morri na cama do hospital só para trazer ele ao mundo. Quando pequeno, ele era tudo que uma mãe poderia querer. Obediente, gentil, carinhoso. Foi esse mesmo menino que jurou me proteger quando crescesse. Mas agora, esse mesmo menino era quem me dispensava, quem me machucava mais. Não aguentava mais olhar para ele. Cada segundo na presença dele, cada palavra dele só aprofundava minha decepção. Sem encará-lo, empurrei a mala até a porta, troquei os sapatos rápido e saí. 70 anos de vida, e finalmente aprendi como tudo é passageiro. Saí daquela casa com uma única mala. O resto não importava. João, frustrado porque não respondi, pegou um copo vazio na bancada e jogou na lixeira. O barulho alto do vidro quebrando ecoou pela sala. Era um som cortante, definitivo. Assim, nosso vínculo de mãe e filho se partiu, sem conserto. Virei para olhar ele uma última vez da porta, mas, ao fazer isso, o carinho que ainda sentia por ele sumiu de vez. João Paulo, eu não sou sua empregada, sou sua mãe. O que te faz pensar que é meu dever cozinhar, limpar e te servir? Talvez eu tenha te mimado demais todos esses anos. Por isso você virou isso. Você me decepcionou, João. Espero que depois que eu for embora, você pare para pensar em tudo que fiz por essa família. E agora, acabou. Não me importei se ele tinha mais a dizer. Não me importei se ele queria brigar. Virei e fui embora. Mesmo depois de sair, ainda ouvia as portas batendo lá dentro. Mas isso não era mais problema meu. No momento em que cruzei aquela porta, parei de viver para eles. Saí da casa de Henrique Almeida e voltei para o apartamento que ainda estava no meu nome, no Flamengo.
Sozinha naquele espaço tranquilo, olhei para trás, para as últimas décadas, e percebi que nada daquilo realmente tinha sido meu. Conheci Henrique através de um amigo em comum. Ele era um ano mais velho que eu. Na época, ele era recém-formado em Direito pela UFRJ, enquanto eu era só uma garota que começou a trabalhar logo após o ensino médio, lutando para sobreviver sozinha. Durante quase 5 anos, Henrique era jovem, bonito, atencioso. Ele se preocupava que não tivéssemos muito em comum por causa das nossas diferenças de formação. Então eu ficava acordada noite após noite estudando os assuntos que ele gostava, só para não me sentir inferior. Eu sabia que ele tinha tido um relacionamento sério de 3 anos, um amor que nunca conseguiu manter. Ela terminou com ele porque a distância foi demais. Não guardei rancor dela. Pelo contrário, senti pena dele. Todo o esforço que ele colocou naquela relação só para ser abandonado. Então, prometi a mim mesma que compensaria o que ele perdeu. Eu cuidaria dele como a ex nunca fez. Quando ele estava enterrado na monografia, fiquei com ele na biblioteca, ajudando a juntar informações. Quando ele lutava para conseguir emprego depois de formado, eu passava as camisas dele, engraxava os sapatos e o acompanhava nas entrevistas. Quando o trabalho ficava pesado e ele chegava em casa bêbado das confraternizações da firma, eu limpava ele, trocava a roupa e ficava ao lado dele a noite toda. Pensei que ele tinha se casado comigo porque minha dedicação, meu amor, finalmente o alcançaram. Passamos 50 anos juntos. Não era um romance ardente, mas uma relação estável. Não brigávamos muito, mas também não tínhamos uma história de amor que valesse a pena lembrar. Olhando para trás, nunca fui a escolha dele. Eu era só a mulher com quem ele se conformou depois de perder a que realmente queria. E no momento em que ela reapareceu, ele foi embora sem hesitar. Mas nada disso importava mais, porque eu ainda tinha tempo. E pelo resto dos meus anos, não perderia mais um segundo com ele. Quando a notícia do meu divórcio se espalhou, meus amigos ficaram chocados, mas não me julgaram, não questionaram minha decisão, nem tentaram me dissuadir. Apenas ficaram do meu lado, como sempre fizeram. João, por outro lado, não parava de me incomodar. Mandava mensagem atrás de mensagem, repetindo as mesmas bobagens. Que eu era velha demais para pensar com clareza, que estava envergonhando a família insistindo no divórcio, que um dia eu me arrependeria. Mas as palavras dele não tinham mais efeito sobre mim. Uns dias depois, bloqueei o número dele de vez. Sem Henrique e João na minha vida, meus dias ficaram maravilhosamente simples. Pela primeira vez em décadas, só precisava pensar em mim, no que queria comer, no que queria fazer. Não precisava agradar as preferências de ninguém, nem colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Depois de um mês de solidão tranquila, tomei uma decisão. Ia viajar. A ideia me pegou de surpresa numa tarde, enquanto via um comercial de uma agência de viagens na TV. De repente, lembrei quem eu era antes de Henrique, antes do casamento, antes de ser mãe. Eu tinha sonhos. Trabalhei duro não só para sobreviver, mas porque queria ver o mundo. Queria viajar, ir a qualquer lugar que meu coração desejasse. Mas a vida aconteceu. Coloquei Henrique em primeiro lugar, coloquei minha família em primeiro lugar, e meu sonho de viajar ficou enterrado, esquecido, juntando poeira num canto escuro da minha mente. Mesmo as viagens que fiz ao longo dos anos nunca foram realmente minhas. Eu ia onde Henrique queria, onde João queria. E ainda assim, nunca tinha liberdade para aproveitar. Era sempre eu quem cuidava deles, garantindo que estivessem felizes, que tudo corresse bem. Dessa vez, não. Dessa vez, era por mim. Antes que pudesse pensar muito, peguei o celular e reservei um tour em grupo. Foi a melhor decisão que já tomei. Pela primeira vez na vida, viajei por mim mesma. Provei pratos que nunca tinha experimentado, vi paisagens incríveis que nunca pensei que veria com meus próprios olhos. No caminho, conheci mulheres como eu. Mulheres que passaram a vida colocando os outros em primeiro lugar, só para se verem sozinhas nos últimos anos. Mas elas não estavam amarguradas, nem arrependidas. Pelo contrário, estavam cheias de vida. No fim da viagem, já tínhamos planos para manter contato. Algumas até falaram em se mudar para a mesma comunidade de aposentados, para passarmos nossos anos dourados juntas. Todos os dias da viagem, tirei fotos dos lugares que visitei,
dos momentos que queria guardar, e postei no Instagram para meus amigos verem o que eu estava fazendo. Os comentários deles vinham aos montes, cheios de empolgação e alívio. Eles estavam preocupados comigo, com medo de que eu não superasse o divórcio, mas me ver assim, viajando, sorrindo, prosperando, finalmente acalmou as preocupações deles. O único problema? Henrique ainda seguia minha conta. Ele curtia cada postagem, às vezes até deixava comentários dizendo o quanto estava feliz por me ver aproveitando. Mas para mim era tudo encenação, uma tentativa patética de aliviar a própria culpa. Ignorei cada interação dele, me recusando a deixar que a presença dele estragasse minha felicidade. Não me importava mais o que ele pensava. Não importava se era sincero ou não, se arrependia ou não. Isso não tinha nada a ter a ver comigo. A única coisa que importava era se eu estava feliz. E eu estava, de verdade. Depois de um mês viajando, finalmente voltei para casa. No momento em que o avião pousou, o cansaço me pegou. Mas eu sabia que ainda tinha muito a fazer, desfazer as malas, limpar, me organizar. Antes de encarar tudo isso, decidi dar uma saída. Tinha uma cafeteria pequena na esquina do meu prédio que eu adorava. Um café com leite quente e um pãozinho simples pareciam a forma perfeita de voltar à rotina. Mas, no momento em que abri a porta da cafeteria, vi uma visita inesperada. Ela me olhou com um sorriso cúmplice antes de falar. Você deve ser a Rebeca, né? Você é mais bonita pessoalmente. Não é exatamente como o Henrique disse, tão velha. Paula estava sentada ali, na minha frente, com um vestido impecável. O cabelo e a maquiagem estavam cuidadosamente arrumados, claramente com a intenção de impressionar. Ela sorriu como se fôssemos velhas amigas, mas o rosto dela tinha um toque de presunção. O elogio soou quase sarcástico, ainda mais considerando o contraste entre a aparência refinada dela e a minha. Acabada de chegar de uma viagem longa, cansada demais para me arrumar, provavelmente parecia uma velha enrugada ao lado dela. Não era para Paula estar nas últimas com um câncer de mama? Pelo menos do lado de fora, ela não parecia nem um pouco doente. Não respondi ao elogio. Ela deu uma risada meio sem graça e adotou um tom suave, como se quisesse me acalmar. Oi! Sou a Paula, amiga do Henrique há muito tempo. Ele te mencionou várias vezes, mas nunca tivemos a chance de nos conhecer pessoalmente. Soube que você acabou de voltar de uma viagem longa. Sentei na frente dela, sem expressão, e apenas assenti, sem interesse em puxar conversa. Mas Paula, como se ignorasse minha indiferença, continuou falando. Você deve estar cansada e com saudade de casa depois de tanto tempo fora, né? Na nossa idade, a gente fica mais sentimental. A vida foi longa, cheia de ganhos e perdas. O Henrique e eu, por exemplo, tivemos que terminar nossa relação porque a distância era muito difícil. Honestamente, sempre tivemos sentimentos um pelo outro, mas deixamos para lá porque era doloroso demais. Ela parou, o sorriso se aprofundando, os olhos brilhando com um ar quase orgulhoso e melancólico. Agora, depois de todos esses anos, estamos velhos e grisalhos. Não queremos deixar nenhum arrependimento entre nós. Não consegui segurar e soltei uma gargalhada. Então, para compensar seus arrependimentos amorosos do passado, eu devo abrir mão de quase 50 anos da minha vida e deixar vocês ficarem juntos, é isso? Minha voz estava carregada de sarcasmo. Rebeca, sei que erramos com você. Ela começou, como se não tivesse me ouvido. Mas quem controla os sentimentos? Há alguns meses, fui diagnosticada errado com câncer de mama. Quando ouvi a notícia, meu mundo desabou. Entrei em pânico e procurei o Henrique. Pensei que ele nem ia querer me ver, mas, para minha surpresa, ele veio. Um sorriso suave cruzou o rosto dela, como se estivesse contando uma história de amor épica. Mas eu não estava nem um pouco interessada. Mesmo assim, ela continuou, alheia à minha falta de reação. Você não sabe o quanto ele ficou assustado quando soube do diagnóstico. Ele me abraçou e chorou por um tempo. Fiquei muito emocionada. Depois de todos esses anos, não esperava que o Henrique ainda sentisse algo por mim. Ela se inclinou para frente, a voz mais animada. Por isso, quando pedi para ele organizar um casamento grande, ele ficou empolgado como um menino. Prometeu que eu seria a noiva mais feliz do mundo. Foi ele que correu atrás de tudo, cuidou de todos os preparativos. Levantei uma sobrancelha. Agora entendia por que Henrique estava trabalhando até tarde todos os dias nos últimos meses. Tudo por ela, pelo casamento deles.
Estava tudo na minha frente, mas eu estava tão anestesiada por anos de monotonia que não vi. Minha paciência estava no fim. Não aguentava mais ouvir aquela mulher se gabando do quanto meu ex-marido a amava. Interrompi. Não precisa me contar nada sobre sua vida amorosa. Sinceramente, não me interessa. E o que acontecer entre vocês dois daqui pra frente não tem nada a ver comigo. Levantei, chamei o garçom para pagar e peguei meu croissant embrulhado para ir embora. Tá com tanta pressa assim? Ainda tenho muito para dizer, disse Paula com um tom de mágoa fingida. Mas se não quer ouvir, tudo bem. Falei demais e te incomodei. Aquela encenação barata estava me dando nojo. Como ela mesma provocou, não tinha mais motivo para sentir pena. Parei, virei e falei, com a voz firme, direto para a cara melodramática dela. Sério? Você podia pelo menos ter um pouco de dignidade na sua idade. O fato é o seguinte, sabendo que o Henrique era casado, você roubou meu marido e se casou com ele sem nenhuma vergonha. Você é descaradamente a outra no nosso casamento. Não precisa enfeitar sua história de amor distorcida com esse papo todo. Se realmente o amasse, teria esperado 50 anos para finalmente ficarem juntos. O que vocês dois ficaram fazendo esse tempo todo? Minha voz não estava alta, mas era clara e firme. De repente, a cafeteria inteira virou a atenção para nossa mesa. Paula fechou a boca com força, os olhos começaram a ficar vermelhos e ela assumiu o papel de vítima, buscando compaixão. Rebeca, o que você está dizendo? Nesse momento, Henrique entrou correndo, com a cara desarrumada e frenética. Ao ver os olhos inchados de Paula, correu para ela e a abraçou forte. A preocupação exagerada dele me embrulhou o estômago. Eu sei que você está sofrendo, mas não é culpa da Paula, disse ele na defensiva. Se está com raiva, desconta em mim, não culpa ela. Quase ri de tão absurdo. Que audácia. Eles estavam errados, mas, de alguma forma, eu é que estava levando a culpa. Então, do outro lado da cafeteria, alguém falou. Acho que vi esses dois na internet esses dias. Não acabaram de fazer um casamento público grandioso? A cafeteria ficou em silêncio por um instante, antes que os murmúrios começassem. Os sussurros viraram discussões abertas. Todos os olhares se voltaram para mim, e as expressões mudaram enquanto absorviam o que tinham ouvido. De repente, eu não era mais a esposa legítima do Henrique. Não era a mulher que passou 50 anos casada, criando uma família. Para os outros, eu era só uma velha amargada e sem vergonha tentando destruir uma história de amor de décadas. As conversas ao meu redor ficavam mais altas. E logo vieram as acusações. Que vergonha! Na idade dela, ainda tentando roubar o marido de outra mulher. Exatamente. Paula e Henrique são o casal verdadeiro. Eles se amam há anos. Essa mulher simplesmente não consegue deixar ele ir. Olha ela, tão agressiva, querendo brigar. Não é à toa que ele largou ela. As palavras eram afiadas, implacáveis. Aos olhos daqueles estranhos, eu tinha virado a destruidora de lares. Henrique, que estava paralisado no meio do caos, parecia hesitar, talvez até pensando em esclarecer as coisas. O olhar dele cruzou com o meu, cheio de algo que quase parecia culpa. Mas Paula não ia deixar isso acontecer. Agora ela tinha a vantagem e ia garantir que eu levasse o peso de cada insulto. No momento certo, ela levou a mão ao peito, o rosto contorcido de dor, enquanto se inclinava, fraca, nos braços do Henrique. Henrique, não estou me sentindo bem. E se os médicos estiverem certos? E se o diagnóstico de câncer não foi um erro? Na mesma hora, Paula desabou nos braços dele, fingindo desmaiar. Henrique entrou em pânico. Qualquer culpa que ele sentia, qualquer intenção de me defender, sumiu num instante. Paula, fica comigo! Ele nem olhou para mim. Não me importava que momentos antes eu estava sendo humilhada. Não me importava que me acusassem falsamente na frente de todo mundo. A única preocupação dele era Paula. Ele a pegou no colo e correu para a saída, gritando para alguém chamar uma ambulância. Os curiosos que estavam fofocando sobre mim minutos antes agora corriam para ajudar, tirando os celulares do bolso e se oferecendo para ligar para o resgate. E eu? Eu não era nada. Ninguém se importava com a minha versão da história. Ninguém queria ouvir a verdade. Fiquei ali por um momento, vendo a cena se desenrolar. Depois, virei e fui embora. Não fazia sentido ficar naquele lugar miserável por mais um segundo. Quando voltei para o meu apartamento vazio, mal tive forças para tirar o casaco antes de desabar no sofá.
E, pela primeira vez em muito tempo, me permiti chorar. Chorei até o peito doer. Chorei pelos anos que desperdicei, pela humilhação que sofri, pela injustiça exasperante de tudo isso. Henrique era um egoísta sem coração. Ele me jogou de lado, pisoteou nossas décadas de casamento e agora nem tinha a decência de reconhecer o que eu passei. Não se importava que eu fosse ridicularizada, que estranhos me destruíssem com palavras. Por quê? Por que ele agia como se fosse a vítima? Por que eu, a esposa de 50 anos, tinha que aguentar ser chamada de destruidora de lares? E o pior, por que eu não tinha nada para provar que um dia fiz parte da vida dele? A constatação me atingiu como um soco no estômago. Em 50 anos de casamento, Henrique e eu nunca tivemos uma cerimônia. Nos primeiros anos, quando o dinheiro era curto, quase não tirávamos fotos juntos. Depois, quando mudamos de casa, deixei para trás as poucas fotos que tínhamos. Nesse ponto, a única prova concreta da nossa relação era o filho que dividíamos, João Paulo, aquele ingrato egoísta. Mas até João já tinha me virado as costas. Eu sabia que ele tinha ouvido o que aconteceu na cafeteria, porque meu celular não parava de tocar com mensagens dele. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Ninguém se preocupou com o que eu passei. Não, João só tinha uma coisa a dizer. Me chamou de cruel, uma velha rancorosa e mesquinha. Me acusou de fazer uma cena, de pressionar demais a Paula, de causar o desmaio dela. Por que você teve que fazer isso, mãe? Qual era o sentido de piorar as coisas? Paula estava sendo gentil com você e você só queria criar drama. O que está errado com você? Não se importa que quase colocou ela de novo no hospital, né? Esse era meu filho. O menino que quase me matou ao nascer. O menino que criei, amei e pelo qual me sacrifiquei. E agora ele me chamava de monstro. Naquele momento não tive escolha a não ser enfrentar a verdade que vinha evitando há tempo demais. Cometi muitos erros na vida. Casei com o homem errado. Dei à luz o filho errado. E desperdicei 50 anos com pessoas que nunca me amaram de verdade. Numa era digital, escândalos se espalham mais rápido que fogo. O que aconteceu na cafeteria, meu confronto com Paula, o desmaio dramático dela, Henrique correndo para o hospital com ela, foi gravado por curiosos. Em questão de horas, o vídeo viralizou. Mas claro, o vídeo não mostrava minhas acusações contra Paula. Não! O clipe que circulou na internet só mostrava Henrique me repreendendo, exigindo saber por que eu estava atormentando a amada Paula. A pessoa que postou nem tentou ser neutra, apresentou como uma cena em que Henrique defendia heroicamente seu verdadeiro amor de uma ex-esposa ciumenta e vingativa. Imagina só, 50 anos de casamento, traída e descartada, e agora me pintavam como a amante. Os comentários eram cruéis. Centenas não, milhares de estranhos me atacaram, me chamando de desprezível, patética, sem vergonha. Uma velha tentando destruir uma linda história de amor. Que nojo! Ela teve a chance dela e o Henrique claramente seguiu em frente. Por que ela ainda se agarra a ele? Paula é tão elegante e gentil, e mesmo assim essa ex-mulher amargurada a ataca. Que vergonha! Tentei uma vez, só uma vez, postar uma declaração para contar minha versão, para dizer a verdade. Mas minhas palavras foram imediatamente soterradas por ondas de novos comentários, novos insultos, que abafaram minha voz antes que pudesse ser ouvida. Talvez, se as coisas continuassem assim, a internet teria seguido em frente em poucos dias. As pessoas teriam me esquecido e encontrado um novo escândalo para se obcecar. Mas aí João, o filho que criei, enfiou o último prego no caixão. No auge da polêmica, quando meu nome ainda estava nos trending topics da pior forma, ele postou uma foto online, não uma foto minha, nem uma foto antiga da família com o Henrique. Era uma foto de Paula e Henrique de mãos dadas, se olhando com carinho. Atrás deles, João e a esposa sorrindo. Uma família feliz e perfeita. E a legenda dizia: enquanto minha família estiver unida, é isso que importa. Meu próprio filho a escolheu publicamente em vez de mim. Para a internet, isso era toda a prova que precisavam. Se meu próprio filho apoiava Paula, então claramente eu era o problema. Assisti, impotente, enquanto o ódio contra mim crescia. Nem o filho dela a quer por perto. Isso diz tudo. Deve ter sido um pesadelo como esposa e mãe,
se a família a abandonou assim. Isso é vergonhoso. Imagina ser tão horrível que seu próprio filho se vira contra você. Não sabia como revidar. Pedi para os meus amigos falarem por mim, postarem a verdade, mas não adiantava. As palavras deles eram ignoradas, assim como o meu casamento, assim como o meu lugar na minha própria família. E então parei de tentar. Por dias, mal saí do apartamento. Me isolei do mundo e aprendi a lidar com a solidão. Passei meu tempo em silêncio, tentando reconstruir os pedaços de mim que tinham sido destruídos. Mas então, algo inesperado aconteceu. As mulheres que conheci na viagem, as amigas que fiz, me encontraram. Numa tarde, apareceram na minha porta sem avisar. Quando viram o estado em que eu estava, olhos fundos, exausta, completamente esgotada pelo peso de tudo, cada uma reagiu com a mesma indignação feroz. Minha amiga, só nos separamos por uma semana e agora isso? Não acredito no que fizeram com você. Não importa o que essa internet diga, a gente sabe a verdade. Essa mulher tem mentirosa escrito na cara. E o Henrique, um velho bobo se achando herói romântico, como se ainda tivesse 20 anos. Patético. E nem me fala daquele seu filho postando aquela foto só para te humilhar. Imperdoável. Ouvindo elas falarem por mim, sem hesitação, sem dúvida, desabei. As comportas se abriram e pela primeira vez em semanas chorei. Não de tristeza, mas porque estava sobrecarregada. Porque essas mulheres que conheci há apenas um mês acreditavam em mim mais do que as pessoas que amei a vida inteira. Quando as lágrimas secaram, quando minha respiração se acalmou, finalmente deixei tudo sair. Contei tudo. Cada injustiça, cada traição, cada momento que passei me desdobrando por pessoas que nunca me valorizaram. Quando terminei, algo em mim tinha mudado. Como se um peso que carreguei por muito tempo tivesse sido tirado. Limpei o rosto, respirei fundo e me sentei mais reta. Acabou com o Henrique, declarei, com uma leveza nova na voz. Que se dane, deixa ele ficar com a Paula. Não o aceitaria de volta nem se ele implorasse. E o João, aquele ingrato, quer a Paula como mãe, pois que fique com ela, também terminei com ele. Minhas amigas trocaram olhares de alívio. Estávamos preocupadas que você não conseguisse se livrar deles, admitiu uma. Mas vendo você assim, devíamos ter confiado mais. Chega de falar desses perdedores, acrescentou outra. Vamos falar da gente. Ainda tá pensando naquela casa de repouso juntas? Lá fora, as nuvens cinzentas que pairavam há dias finalmente começavam a se dissipar. A luz do sol entrava pela janela do meu apartamento, quente e dourada. E pela primeira vez em muito tempo eu não estava sozinha. Nós sentamos juntas, rindo, conversando, fazendo planos para o futuro. Não era só sobre a casa de repouso, mas sobre nossa próxima viagem, porque ainda havia muito mundo para ver, e dessa vez eu ia viver por mim. Dia após dia, minha vida voltava à paz. Enquanto isso, o mundo do Henrique desmoronava no caos. Assim que nosso divórcio foi finalizado, Paula não perdeu tempo e se mudou para a casa dele, em Niterói. No começo, tudo parecia perfeito. João, cego pela fascinação com o jeito refinado da Paula, a tratava como uma segunda mãe, convencido de que ela era mais elegante, mais digna do que eu. E Henrique, ainda perdido na fantasia do amor reavivado, a adorava sem fim. Mas ilusões não duram muito. Logo, a máscara caiu. Sem mim em casa, não tinha ninguém para cozinhar, limpar ou manter as coisas funcionando. João, que não queria gastar dinheiro com uma empregada nem confiar numa estranha, insinuou que Paula deveria assumir. Afinal, não era natural que a dona da casa cuidasse das tarefas domésticas? Querendo agradar, Paula tentou, mas só por pouco tempo. Ela tentou cozinhar, limpar, até cuidar do filho do João. Mas Paula não era dona de casa. Ela passou a vida sendo cuidada, não cuidando dos outros. Não tinha interesse em aprender, nem paciência para as tarefas. O resultado foi desastroso. A comida dela era sem gosto, queimada ou perigosa de tão crua. Em uma semana, Henrique e João perderam quilos e quase tiveram uma intoxicação alimentar que os levou para o hospital. A roupa ficava úmida na máquina por horas, às vezes dias, até começar a feder e precisar ser lavada de novo. Cuidar de criança? Ela estava mais interessada em ver TV do que prestar atenção no pequeno Lucas. Ele caiu,
bateu a cabeça, chorou até ficar rouco várias vezes, enquanto ela ficava sentada no sofá, sem perceber. A gota d'água veio numa noite em que ela preparou a mamadeira do Lucas com água fervendo, sem esfriar. O bebê gritou de dor e a família passou a noite na emergência. Foi quando João perdeu a cabeça. Você não trabalha, não traz dinheiro e mesmo assim não consegue cuidar de uma criança. Para que você serve? Ele gritou com raiva nos olhos. Paula, já cansada das tarefas sem fim e das reclamações, explodiu. Ah, agora a culpa é minha? Talvez você devesse olhar para os seus próprios fracassos, tipo ser um homem adulto mesquinho demais para contratar uma empregada. E deixa eu te lembrar, sou a esposa do seu pai, não uma criada da família Almeida, não te devo nada. João, agora furioso, apontou o dedo trêmulo para ela. Esposa? Que esposa? Você não passa de uma amante fracassada que deu um jeito de entrar nessa casa. E não esqueça, você e meu pai nem são casados legalmente. Para mim, você não é família. O rosto de Paula se contorceu de raiva. Ah, agora você se importa com família? Cadê essa energia quando você e seu pai expulsaram a Rebeca? O que foi? Tá arrependido? Tá pensando em implorar para ela voltar? Ela agarrou o braço do Henrique, desesperada por apoio, mas ele, cansado e derrotado, ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia que até ele estava farto das brigas intermináveis. A troca de gritos continuou na emergência, tão alta que um médico teve que intervir para mandá-los calar a boca. Eles não ouviram. Só pararam quando a segurança do hospital foi chamada e eles foram obrigados a sair. Infelizmente para eles, um curioso gravou tudo. Em horas, o vídeo foi pro ar e explodiu na internet. E dessa vez, a internet viu a verdade. As pessoas conectaram os pontos. Essa era a mesma Paula do escândalo anterior, a pobre inocente que Henrique protegeu da ex-esposa maldosa. Agora, ela não passava de uma manipuladora e destruidora de lares. A indignação foi imediata. As pessoas desenterraram minha declaração antiga, a que todos ignoraram. E agora, minha história finalmente teve público. Deixa eu esclarecer, essa mulher acabou com um casamento de 50 anos e depois se fez de vítima. Henrique e o filho abandonaram uma esposa e mãe de verdade por isso. João Paulo é o pior. Humilhou a própria mãe publicamente só para elogiar uma amante. Nojento. Rebeca, se você ler isso, a gente acredita em você. Você merecia coisa melhor que essa gente horrível. A reação foi rápida e brutal. Henrique, João e Paula viraram inimigos públicos da noite para o dia. O trabalho do João, que dependia da reputação dele como vendedor, sofreu. O chefe encontrou uma desculpa conveniente para demiti-lo. Com o nome tóxico, ele não conseguia outro emprego. Desempregado e frustrado, passava os dias em casa, discutindo sem parar com Paula e ameaçando expulsá-la. Henrique, preso no meio, não conseguia fazer nada. De um lado, a mulher que ele achava ser o amor da vida dele. Do outro, o único filho, cuja vida foi destruída por causa da Paula. Qualquer escolha era uma perda. Então, em vez disso, ele desistiu. Passava os dias sentado perto da janela, olhando para o nada e suspirando sem parar. Enquanto isso, a esposa do João, Sofia, virou a única adulta funcional da casa. Ela trabalhava o dia todo, depois voltava para casa para cozinhar, limpar e cuidar do filho. Completamente sobrecarregada e exausta, finalmente não aguentou mais e me procurou. Mãe, quando você volta? A gente precisa de você. A casa está desmoronando sem você. A mensagem dela chegou bem quando eu estava dançando, girando nos braços de um homem encantador que conheci no salão de dança. Olhei para o celular, dei um sorriso irônico e ignorei. Eu finalmente estava vivendo para mim e não ia voltar. Fernando era um homem da minha idade. A esposa dele morreu há 10 anos. E, embora nunca tenha se casado de novo, ele encontrou consolo na dança. No salão, ele era figura conhecida. Caloroso, elegante, encantador sem esforço. As pessoas gravitavam ao redor dele, atraídas pela gentileza. Naquela noite, ele me guiava pacientemente pelos passos, corrigindo minha postura com o mesmo cuidado suave que eu dei para o Henrique, guiando ele para o sucesso. Mas a paz não durou. Sofia mencionou que, como eu não respondia, João estava impaciente. E, como esperado, ele me encontrou. No momento em que me viu dançando, rindo, me divertindo com Fernando,
O rosto dele se contorceu de raiva. Mãe, o que você está fazendo? Ele veio rápido, empurrou Fernando para o lado e se colocou entre nós. A casa está um caos e você está aqui dançando com um estranho? Ignorei e passei por ele para checar o Fernando. Desculpa por isso, disse, suave. Fernando só sorriu, como se nada tivesse acontecido. Não se preocupa, se precisar de mim, tô aqui. João, vendo que eu nem reconhecia a birra dele, grudou em mim. Mãe, você não é mais jovem. Não é seguro morar sozinha, muito menos ir para um asilo. Não tem nada mais confortável que sua casa. Vou te levar agora. Tem um jantar te esperando. O pai sente sua falta, fala de você o tempo todo, implora para eu te trazer de volta. Qualquer mal-entendido entre vocês é só conversar. Casais brigam, é normal. Ele falava sem parar e a voz dele me irritava. Chega, João, tô cansada de te ouvir. Antes que ele pudesse discutir, minhas amigas chegaram. Meu grupo incrível de amigas, que me apoiaram em tudo. Elas sorriam ao me ver, mas quando viram João, as expressões mudaram. A simpatia virou um sarcasmo frio. Olha só quem o vento trouxe. O mesmo João que ignorou os pedidos da mãe. Que milagre! Sabia que estavam se vingando por mim. Não impedi. Na verdade, sorri e acrescentei. Exatamente. Um homem morto que volta à vida é assustador mesmo. O rosto do João escureceu, mas minhas amigas não tinham terminado. Não esquece, foi você que expulsou sua mãe de casa. Foi você que deu boas-vindas à destruidora de lares. E agora tá rastejando de volta? Que piada! Sua mãe tá prosperando, ela tem a gente, novos amigos e, vamos ser honestos, tá se divertindo muito mais agora do que quando era sua empregada doméstica, não remunerada. Diversão nem é a palavra certa. Ela tá radiante. Enquanto isso, sua casa desmorona. Parece que alguém tá com ciúmes porque a mãe tá mais feliz sem ele. Elas riram e eu ri junto. Foi libertador. Passei décadas sofrendo naquela casa, só para perceber que no momento em que saí, ganhei. Ganhei minha liberdade, minha paz, minha felicidade. E eles, João, Paula, estavam miseráveis. João abriu a boca, hesitou, depois engoliu o orgulho. A voz dele ficou chorosa. Mãe, sei que errei. Me perdoa, só dessa vez. A Paula se foi, expulsei ela. Você não precisa mais se preocupar. Pode voltar para casa. Neguei com a cabeça. Não vou voltar. O rosto do João desmoronou. E então, para minha total incredulidade, ele caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todos, chorando como criança. Mais drama, mais encenação. E eu cansei desse show. Minhas amigas suspiraram sem se impressionar. Uma delas me pegou pelo braço e começou a me puxar. Vamos, não perde tempo com ele. Vamos dançar. Deixei elas me levarem, porque a verdade era que, desde o momento em que Henrique e João escolheram proteger Paula em vez de mim, eles deixaram de importar. E eu tinha uma vida para viver. Bem quando estávamos saindo, o celular do João tocou. Era Sofia. Não sei o que ela disse, mas chocou tanto ele que o celular escorregou da mão e caiu no chão. Por um longo momento, ele ficou paralisado, com o rosto sem cor. Um pensamento horrível me atingiu. Não é o Lucas, né? Meu neto era inocente de tudo isso. Não importava o que aconteceu entre mim e o pai dele, eu nunca desejaria mal a ele. João, me responde. O que aconteceu? É o Lucas? Eu estava frenética, pronta para sacudir ele se precisasse. Mas não importava quantas vezes eu perguntasse, ele ficou ali, atordoado, sem responder. Passaram minutos até ele finalmente reagir. Quando o fez, lágrimas escorreram pelo rosto. E o corpo inteiro tremia enquanto ele soltava um soluço devastador. Mãe, por favor, vem comigo para o hospital. A voz dele falhou. O pai teve um derrame, está em estado crítico. O médico disse que ele pode não sobreviver. Apesar de tudo, todo o rancor que acumulei, meu coração ainda hesitou. Por um segundo, passei meio século ao lado do Henrique. Mesmo que ele tivesse me machucado, mesmo que eu não o amasse mais, não podia negar o que já tivemos. Fiquei ali, dividida, presa entre o passado e o presente. Será que eu deveria ir? Será que deveria me importar? Sentindo minha hesitação, minhas amigas intervieram, com vozes suaves, mas firmes. Rebeca, se você quiser ir, vá.
Sabemos que você seguiu em frente, mas isso não apaga 50 anos da noite para o dia. Seja para se despedir ou não, isso não vai mudar a vida que você construiu. Mas se não for, pode se arrepender depois. Elas tinham razão. Eu não estava fazendo isso pelo Henrique. Estava fazendo por mim. Então, sem dizer mais nada, segui João para o hospital para dizer adeus. Fazia meses que não via Henrique, mas lá estava ele, conectado a máquinas, o corpo frágil, coberto de fios e monitores, ainda inconsciente. Pela janela de vidro da UTI, fiquei imóvel. Sofia me olhou, com olhos suplicantes, segurando minha mão enquanto sussurrava. Mãe. Não respondi. Não entrei. Fiquei olhando para o homem na cama. Dizer que não senti nada seria mentira. 50 anos de casamento, por mais dor que tenham trazido, não podiam ser apagados tão fácil. Não era mais amor, mas havia algo mais. Algo próximo à familiaridade, ao peso de uma história compartilhada que apertava meu peito. João, por sua vez, estava inconsolável. Agachado no chão, soluçava, puxando o cabelo com as mãos, repetindo. Como isso aconteceu? O pai estava bem hoje de manhã. Como isso aconteceu? Diante disso, o rosto da Sofia escureceu e a frustração dela explodiu. Não é óbvio? É por causa daquela mulher. Ela é a razão disso tudo. Meu estômago revirou. O que aconteceu? Me conta tudo. Sofia bufou, a voz cheia de desprezo. Você não faz ideia do quão horrível ela é de verdade. Ela respirou fundo e começou a explicar. Depois que a expulsamos, ela sumiu por uns dias. Pensamos que tinha ido embora de vez, mas não. De repente, voltou com um velho que nunca vimos antes e ficou exibindo ele na frente do Henrique. Ele ficou furioso, mandou ela sair e nunca mais voltar. Mas hoje ela voltou de novo, com o cabelo todo bagunçado, parecendo uma louca. Eu estava em casa, mas achei que esse era problema deles. Então fiquei no andar de cima e não me meti. Ela engoliu em seco, a voz falhando. Ouvi tudo. Ela queria se reconciliar, voltar. O Henrique recusou. Aí ela ameaçou, disse que se ele não a aceitasse de novo, ela nunca iria embora. Sofia hesitou, as mãos tremendo. Não aguentei mais e desci para dar um basta, mas antes de chegar, ouvi a briga esquentar. Depois um barulho forte. Quando cheguei, ela tinha sumido, e o Henrique... A respiração dela ficou entrecortada. O Henrique estava no chão, inconsciente, com sangue ao redor da cabeça. Ele bateu na quina da mesa quando caiu. Entrei em pânico, chamei a ambulância na hora, mas era tarde demais. O médico disse que foi um derrame. João, tremendo de raiva, levantou de supetão e correu para a saída. Vou achar essa desgraçada. Vou fazer ela pagar. Sofia o bloqueou. Já chamei a polícia. Você tem que ficar aqui e esperar seu pai acordar. Meu olhar voltou para o corpo imóvel do Henrique na cama do hospital. Suspirei, longa e cansadamente. Não sabia o que sentia. Pena, ressentimento, fechamento. De repente, uma voz. Quem é Rebeca aqui? O paciente não para de chamar por ela. Um médico saiu correndo, olhando ao redor. Levantei a mão levemente. Sou eu. Vem rápido, ele insistiu. Ele acabou de recobrar a consciência, mas está crítico. Não para de pedir por você. Uma última vez, pensei. Um último encontro. E então acabaríamos de vez. Entrei, e Henrique tentou levantar a mão como se quisesse me alcançar, mas o corpo dele estava fraco demais. Ele só conseguia me encarar. Rebeca, você veio, sussurrou. Pensei que não ia querer me ver nunca mais. Não respondi. Fui até a mesinha ao lado, pensando em pegar um copo d'água morna para ele. Não, não faz isso. Ele balançou a cabeça, fraco. Você não precisa mais fazer nada por mim. Fui eu que te decepcionei. A voz dele falhou e lágrimas escorreram pelas bochechas enrugadas. Rebeca, todos esses dias, finalmente percebi o quanto você foi boa para mim. Eu fui cego, egoísta. Nunca te valorizei até ser tarde demais. Ele chorou. Coloquei o copo na mesa, não precisava mais servi-lo. Henrique, disse, com a voz firme. Sei que você quer meu perdão, mas não vou te dar. Os lábios dele tremeram, os olhos cheios de arrependimento. Você desperdiçou 50 anos da minha vida. Como eu poderia te perdoar por isso? Ele ficou em silêncio.
a expressão desmoronando sob o peso da própria culpa, mas continuei. Também não te odeio. Só quero que a gente viva separado, sem interferir na vida um do outro. A Paula te destruiu e você devia se focar em se recuperar e ficar longe dela. Quanto a mim, tô bem. Agora vivo por mim. Como o que quero, vou onde quero, me cerco de pessoas que realmente se importam comigo. Não preciso mais pisar em ovos e pela primeira vez na vida tô feliz. Não era mentira. O sorriso no meu rosto não era forçado. Nunca estive tão feliz. Henrique percebeu isso. Os dedos dele tremeram, mas ele não disse nada. Virei para sair. Rebeca. Parei, sem olhar para trás. Rebeca. Se houver uma próxima vida, você se casaria comigo de novo? Não hesitei. Não, na minha próxima vida vou me casar com alguém que me ame, não com alguém cujo coração pertence a outra. Henrique soltou uma tosse fraca, mas não discutiu, porque nós dois sabíamos. Eu já tinha seguido em frente. Ao sair do hospital, me senti mais leve que em anos. Por muito tempo, estive presa pelo peso do passado, por um casamento que me tirou mais do que deu, por um filho que escolheu a conveniência em vez do amor, por uma vida que nunca pareceu minha. Mas agora, eu era livre, e pela primeira vez, abracei essa liberdade de coração aberto. No dia seguinte, fiz as malas. Minhas amigas e eu estávamos falando há semanas sobre outra viagem juntas e, depois de tudo, sabia que não havia momento melhor. Reservamos um cruzeiro de um mês pela Europa. Itália, Grécia, Espanha, França. Só de pensar, eu ficava eufórica, como uma garota embarcando na primeira grande aventura. Subimos no navio em Barcelona, a brisa salgada do mar roçando nossa pele enquanto víamos a costa sumir. Por novos começos, brindou uma das minhas amigas na janta, levantando a taça de vinho. Pela liberdade, acrescentou outra. E por nunca mais deixar um homem desperdiçar um segundo das nossas vidas, completei rindo. Passamos nossos dias curtindo a beleza de lugares novos. Em Roma, caminhamos pelas ruínas antigas do Coliseu, sentindo o peso da história ao nosso redor, seguindo os passos de civilizações perdidas. Em Santorini, vimos o sol se fundir com o mar Egeu, pintando o céu de dourado e carmesim, enquanto tomávamos um vinho branco gelado de uma vinícola familiar. Em Paris, nos deliciamos com os doces mais incríveis numa confeitaria escondida, longe das multidões de turistas, rindo de histórias da juventude, de amores antigos, de sonhos perdidos e das vidas incríveis que ainda estávamos construindo. E durante todo esse tempo documentei cada momento. Enchi meu celular de fotos, não para ninguém, não por validação, mas por mim. Porque essa era a minha vida agora. Uma vida em que acordava toda manhã com entusiasmo, não com medo. Uma vida em que não precisava pedir permissão para ser feliz. E nos momentos de silêncio, sentada à beira do mar ou sob o brilho da Torre Eiffel, percebi uma coisa. Não estava só feliz. Estava em paz. Os meses passaram e minhas amizades se aprofundaram. Não éramos mais só companheiras de viagem. Éramos família. E quanto ao amor? Bem, ele me encontrou quando eu menos esperava. Fernando e eu mantivemos contato depois daquela noite no salão de dança. Quando voltei da viagem, ele me convidou para jantar. Não como amigos, mas como algo mais. E pela primeira vez em décadas, me permiti sentir de novo. Ele era paciente, gentil. Diferente do Henrique, nunca me fez sentir que precisava provar meu valor. Dançamos, conversamos por horas, e aos poucos, sem esforço, o amor voltou à minha vida. Não o tipo de amor que exige sacrifício, mas o que celebra a liberdade, a individualidade, o respeito mútuo. Numa noite, no balcão do meu apartamento, vendo as luzes do rio brilharem ao longe, ele virou para mim e perguntou: "Você tá feliz?" Não hesitei, mais do que jamais pensei que fosse possível. E era verdade. Perdi muito, mas no fim ganhei algo muito maior. Eu mesma. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho.
E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado, que bom que você existe!